Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre o Dia dos Finados. Quando a gente fala de Dia dos Finados, muitas pessoas se perguntam se devem ir ou não ao cemitério para prestarem suas homenagens, para acenderem uma vela para os seus entes queridos. Então eu vou tentar aqui nesse momento com esse vídeo esclarecer algumas dúvidas sobre esse dia. E só a título de curiosidade, quando a gente fala dessa comunicação com o mundo espiritual no Dia dos Finados, no Dia dos Mortos, é legal que a gente compreenda, que a gente saiba que o culto aos mortos ele remonta milhares e milhares de anos, desde o período que o ser humano se escondia nas cavernas ou em qualquer outro tipo de ambiente que protegesse um indivíduo que tivesse um abrigo natural, que desse condições necessárias para a sobrevivência. Ou seja, desde o homem primitivo, no culto às pedras, quando o homem ainda estava naquele processo rudimentar de consciência, de civilização também, ele já tentava se comunicar e prestar homenagem aos seus mortos. Então, isso não é uma coisa da nossa sociedade atual, é algo que nos remete a milênios e milênios, beleza? Então eu acho que a gente pode dizer que esse hábito de visitar os mortos, como se o cemitério fosse uma espécie de sala espiritual, ou antessala espiritual de comunicação com os mortos, isso é praticamente inato ao ser humano. E eu já ia esquecendo. Se você acha que esse canal é relevante, se tem um conteúdo que tem alguma importância na sua vida, se contribui para o teu processo de despertar espiritual e de expansão de consciência, deixa o like, compartilha com os amigos e, se possível, deixa algum comentário, alguma mensagem de carinho, porque tudo isso é muito importante para que o algoritmo divulgue o canal para mais e mais pessoas e que assim o canal cresça cada vez mais e eu consiga, quem sabe, atingir um número muito maior de pessoas. E esse hábito nos mostra duas coisas. Uma delas é a tendência que o ser humano tem, desde a antiguidade, em confundir o indivíduo em si, a consciência que permanece depois da morte do corpo físico, com o próprio corpo de carne, com o próprio corpo físico. Mas é claro que essa confusão entre o espírito e o corpo físico, que representa um veículo do espírito, ela não se manifesta de uma forma consciente, tá? Até para os espiritualistas em geral, que acreditam em vida após a morte, é muito comum que essas pessoas se apeguem ao corpo físico, que elas acreditem que existe um link muito forte entre a personalidade da pessoa e aquele corpo que está enterrado ali no cemitério, o corpo de carne. E isso é completamente comum, completamente natural, tá? Então, por mais que exista essa associação de você prestar homenagem a um corpo de carne que está enterrado no cemitério, também tem aquelas pessoas que percebem de forma consciente que o espírito não está ali, mas elas gostam de ir ali porque, de uma forma quase que simbólica, elas acreditam ou elas sentem que se conectando, estando no local onde as pessoas estão enterradas, né, o corpo físico, seria mais fácil essa comunicação com o plano espiritual, com o mundo espiritual. O fato delas estarem ali, elas percebem como um tipo de homenagem, como um tipo de contato mais direto, tá bom? Estou falando aqui de pessoas espiritualistas em geral. Mas como eu falei para vocês, nem todos percebem essa confusão de maneira consciente, de maneira direta. Isso vai variar muito de acordo com a crença da pessoa, tá? Mas dentro da mesma crença a gente vai perceber uma certa variação no nível de consciência frente ao fato do indivíduo estar enterrado no cemitério e você tentar se comunicar com ele, não com ele que está ali, mas a sua presença ali de tal forma você acredite ou você pense que a conexão se torne mais fácil pelo fato de você estar ali onde ele está enterrado. E por que a gente ainda tem essa necessidade algumas vezes, né? E claro, né, algumas pessoas têm muito mais necessidade, outras menos e algumas não têm nenhuma, de se comunicar, de entrar em contato, de prestar homenagem no local específico onde a pessoa está enterrada, ou então em algum local simbólico que remeta à pessoa. Porque a gente ainda está muito apegado ao corpo de carne, a gente ainda está muito apegado a essa dimensão densa, material, telúrica. Isso se mostra pelo fato de que quando a gente desencarnar, né, a maioria de nós, a gente vai para uma dimensão diretamente vinculada à dimensão física, à dimensão material,
Até porque, na verdade, todas essas dimensões que se entrelaçam, que vibram nessa frequência que a gente está, as dimensões que vêm logo depois, elas são dimensões bastante materiais, bastante densas ainda. Não tanto quanto o corpo de carne, claro, mas elas têm muita materialidade em si. E é por isso que a maioria de nós, quando desencarna, vai para o plano astral, vai para o umbral, que é uma dimensão quase tão concreta, quase tão densa, quase tão material quanto essa dimensão que a gente está encarnado, tá? E dentro dessa dimensão, seja chamada de plano astral, de umbral ou de qualquer outro nome que alguém crie, que alguma cultura espiritualista dê, mas vamos trabalhar aqui com umbral e plano astral, que são as mais conhecidas. Dentro do umbral ou do plano astral existem diversas subdivisões. Quem tem projeção da consciência de forma lúcida e consciente já percebeu isso, pelo menos de uma maneira, digamos assim, indireta, e com o tempo você vai repetindo aquilo, você vai vendo que às vezes você vai para uma dimensão que não é exatamente igual a outra, que algumas são mais densas, algumas são muito grosseiras e outras são tão sutis que é muito difícil você recordar de tudo quando volta para o corpo. Mas é um outro papo, não vou entrar nisso agora. Então depois eu posso fazer um vídeo explicando com mais calma, com mais objetividade, as diversas dimensões que existem, né? As diversas camadas e vibrações distintas que existem dentro do plano astral ou do umbral. Só para título de curiosidade, a colônia Nosso Lar, que é tão conhecida, que o pessoal trata com tanta espiritualidade, eu não sei como é que está hoje, né? Mas na época do Chico dizia que a colônia estava mais ou menos na terceira vibração do umbral ou do plano astral. E a maioria dos estudiosos e projetores astrais, e também pela psicografia, eles dizem, né? Eu nunca consigo afirmar com certeza, cada vez eu acho que tem mais subdivisões, mas é uma teoria minha. Mas em geral todos concordam que tem pelo menos umas 7 dimensões dentro do plano astral, dentro do umbral. Tá? Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. E as dimensões tipo a quarta, a quinta, a sexta e a sétima são muito mais sutis que o próprio Nosso Lar, que é visto como um local de espíritos bondosos, espíritos que querem se modificar. Na verdade, no Nosso Lar e em colônias semelhantes, os governantes, os líderes estão num grau hierárquico entre aspas, né? Num grau espiritual de consciência acima dos habitantes. Eles talvez pudessem estar morando em dimensões superiores, mas preferem ficar ali para ajudar quem está chegando. Como eu disse, é um outro papo, depois eu gravo um outro vídeo sobre isso. Voltando à ideia de prestar homenagem no Dia dos Finados aos seus entes queridos, quando me perguntam se é bom ou se é ruim ir ao cemitério no Dia dos Finados, eu respondo para vocês simplesmente assim: é bom e ruim. Depende do teu estado de consciência, depende da tua vontade, se aquilo ali vai te acrescentar algo. Ir ou não ir ao cemitério não te torna uma pessoa melhor ou pior, porque o que te conecta ao teu ente querido não é o lugar que ele foi enterrado, não é se você foi visitá-lo naquele local que vocês consideravam sagrados também, porque também tem muito disso. Algumas pessoas estabelecem uma ligação com algum templo religioso que frequentavam juntos e tudo mais. Então, mas o que vai determinar se você vai se conectar com ele, se você vai homenagear essa pessoa, esse amigo, esse familiar, esse ente querido, não é se você no Dia dos Finados vai no cemitério ou se algum outro dia você vai em um templo específico, não. O que vai determinar a tua relação com ele, o que vai realmente homenagear tudo que vocês viveram juntos, é como é que você se comporta frente ao mundo e como você pensa em relação a ele, que tipo de pensamento você está irradiando para ele, que tipo de pensamento você está elevando para o seu amigo que partiu, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para o seu amigo de trabalho, para o seu colega de infância, enfim. O que determina não é se você vai no cemitério ou não. O que determina é o seu sentimento e o seu pensamento. Então, o que te conecta ao teu ente querido não é você visitar o lugar que ele foi enterrado, mas sim que tipo de pensamento você está emanando para ele, tá? Então, acredito que o Dia dos Finados, ele não deve ser visto com tristeza, com lamentação, com revolta, mas sim como um dia de nós elevarmos nossos pensamentos de forma positiva aos nossos entes queridos. E a gente tem que entender que nesse momento que a gente eleva o pensamento, agradecendo pela oportunidade de fazer parte da vida dessas pessoas,
é o momento que a gente se conecta com a divindade também. Porque esses que já partiram, que estão no plano espiritual, eles foram enviados por Deus, assim como nós também fomos, para que em vida nós nos conectássemos de tal forma e nos melhorássemos como pessoas, como consciências, como indivíduos. Então, se você vai ao cemitério, se você vai ficar em casa, a verdade é que tanto faz, pois o que te conecta de forma profunda aos teus entes queridos, aos teus amigos, que já partiram para o outro lado, para o plano espiritual, na verdade o plano espiritual é lá, mas também é aqui, mas que estão numa dimensão um pouquinho mais sutil, o que te conecta é o pensamento. E esse pensamento aí sim é extremamente importante. Esse pensamento ele tem que estar repleto de bons sentimentos. No momento que você se conecta, no momento que você eleva a sua vibração, pensando nesses entes queridos, tente colocar o que há de melhor. Tente estabelecer uma conexão mental positiva. E isso é muito importante. O problema é que muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, o dia dos finados, ele cria uma psicosfera, uma egrégora de tristeza, de revolta, de luto. As pessoas normalmente não aceitam essa perda com facilidade. Por mais que compreendam que é uma outra etapa da vida, é muito difícil, não é fácil. Tá? Esse sentimento de tristeza excessiva, de revolta, muitas vezes até de indignação, ele acaba prejudicando o seu amigo, o seu ente familiar que já partiu. E se a conexão que você tem com esse espírito que partiu for muito grande, prejudica bastante, tá bom? E quando você entra nessa vibração de tristeza excessiva, você também se prejudica. Você muda a sua frequência, dando uma certa abertura, digamos assim, aos irmãozinhos menos felizes, nossos amiguinhos conhecidos como obsessores ou assediadores também, tá? O obsessor é aquele que normalmente ele tem uma certa frequência, um certo domínio ali com você. O assediador pode ser aquele que passou por ali e tentou se aproveitar, mas também é mera nomenclatura, tá bom? Mas por que você dá abertura para eles quando você entra nessa vibração da tristeza? Justamente por isso, porque você muda a sua vibração e cria uma afinidade energética que acaba facilitando esse processo de assédio ou de obsessão. Então alguns deles simplesmente se aproximam, como diz aí na boca do povo, eles encostam em você, no seu campo áurico, muitas vezes até se conectando com os teus chakras, e por essa afinidade vibratória que às vezes, normalmente no dia dos finados, é mais naquela semana, naquele momento que você está mais cabisbaixo, mais melancólico, você abre uma portinha para que ele consiga entrar. Mas existem aqueles que vão se encostar porque também estão na mesma vibração de tristeza e outros que vão se aproveitar disso para te manipular e prejudicar. E esses são os piores, tá? Não estou falando que tem que ter raiva deles não, mas eles são mais inteligentes, mais sofisticados. E é por isso que eu digo que tudo isso é bastante complicado. Se você não tiver sereno, se você não tiver com a tua consciência extremamente equilibrada, tranquila, mantendo a boa vibração, mantendo a harmonia, você pode se tornar um alvo fácil desses obsessores e desses assediadores. Isso é fato, não tem como fugir disso. Estou falando até no ambiente de casa. Se eu falar do dia de finados indo ao cemitério, aí piora bastante. Por quê? Porque no momento que você vai ao cemitério, no dia dos finados, você tem que entender que nesse dia o cemitério está repleto de encarnados chorando. Encarnados e desencarnados também. Então, essa energia da tristeza, do lamento, de culpa, de mágoa, de raiva, de rancor muitas vezes, ou de uma saudade desequilibrada que se torna um apego nocivo e visceral, em síntese, o local vai estar como uma egrégora onde os sentimentos de natureza nociva predominam. E com esses sentimentos, com essa energia, a gente vai encontrar muitas vezes não só o espírito que está triste, que está com saudade, seja o encarnado ou desencarnado, mas também entidades completamente perversas que vão aproveitar aquele momento para tentar te dominar da pior maneira. Em síntese, o que eu quero falar para vocês é que a psicosfera do ambiente no cemitério, no dia dos finados, a egrégora, em geral, ela é muito pesada. Não que você não possa ir, mas você tem que entender que você pode se contaminar com aquilo. É como se tivesse uma espécie de choro
ou luto coletivo, um luto espiritual pairando sobre o cemitério. E isso facilita ainda mais a ação desses obsessores, tá bom? Sem falar no fato que se você tiver uma abertura mediúnica e se como médium você ainda não tiver 100% equilibrado e não conseguir se controlar ou lidar com toda essa egrégora pesada, toda essa psicosfera nociva, repleta de tristeza, de revolta, de angústia e por aí vai, e isso em vários níveis e subníveis, tá? Saiba que você vai absorver tudo isso como uma grande esponja e provavelmente vai levar tudo isso para tua casa, tá bom? Então, percebam, não ache que você não se contamina com o ambiente, porque se contamina sim. É claro que se você estiver totalmente equilibrado, consciente, você pode, no dia dos finados no cemitério, não se contaminar. Mas uma pessoa, digamos assim, entre aspas, normal, que não tem ainda um certo domínio das energias e que não saiba se proteger energeticamente tão bem, é muito complicado. E às vezes não só energeticamente, porque eles atuam diretamente pelo pensamento, principalmente os espíritos, digamos assim, mais sofisticados no mal. Eles sabem atingir o teu chakra ágnea, eles sabem manipular a energia. E não pensem que no cemitério, no dia dos finados, só vai ter espírito com saudade, que não é verdade. É o dia dos manipuladores encontrarem presas fáceis também e jogarem ali talvez uma ideia que se torne uma ideia cada vez mais nociva, entre numa espécie de looping e sirva de ponte para uma obsessão mais complicada. Então, se você tiver algum tipo de sensibilidade energética, se você tiver um pouquinho mais de abertura mediúnica, saiba que você vai absorver tudo como uma grande esponja e vai levar isso para tua casa. E às vezes para tirar essa intrusão não vai ser tão rápido não. E algumas pessoas até passam mal no próprio cemitério. Você vê que a carga energética é tão grande que elas às vezes desmaiam ou então levam para casa uma energia e chega em casa e passa mal em casa. E nesse momento de tristeza, muitos espíritos são atraídos pelos pensamentos de amigos e familiares. Como eu falei para vocês, o pensamento que te conecta ao espírito. Mas se você estiver num ambiente de tristeza nociva, o que vai acontecer? Você vai contaminar não só a você, mas ao espírito que estiver lá também, que você se conectou e levou para lá, você vai contaminá-lo com aquela energia geral de tristeza e de melancolia. Então essa energia densa, extremamente desequilibrada, descontrolada, muitas vezes repletas de miasmas astrais e todo tipo de intrusão, tá? Como larvas astrais, aranhas. Enfim, o que não falta é recurso para esses caras do astral inferior para plantarem em vocês, tá? Estou falando dos mais sofisticados. Mas também você pode simplesmente se conectar de uma forma que diz respeito simplesmente à afinidade energética e levar para casa um espírito que não tenha tanto comprometimento no sentido de magia espiritual nociva, mas que vai estar ali sugando de você, se alimentando daquela mesma tristeza, com as mesmas saudades, e às vezes não é nem do teu ente querido, não tem nada a ver com você, mas ele teve uma conexão energética com você de tal ponto e foi para casa contigo, tá? Isso também pode acontecer, é muito comum. Mas eu acho que o mais importante que a gente compreenda, mesmo que a gente queira ir no cemitério, visitar ali o túmulo do nosso ente querido, que você acha que você está ali equilibrado emocionalmente, é importante que você saiba que no local, normalmente, é claro que pode ter uma exceção, sempre tem exceção em tudo, às vezes numa capela pequena, um cemitério menor, isso pode ter uma exceção também. Eu já vi muito disso. Há pouco tempo eu fui no enterro, que a energia estava super boa do enterro, ainda havia a aura coletiva do ambiente, a egrégora, tudo rosa, pessoal cantando, mas estavam se divertindo em homenagem àquele que partiu. O que não é comum, normalmente é completamente o oposto. Então tem exceções sim, mas no dia dos finados a egrégora é maior ainda, porque não é uma coisa específica ali daquela capela ou de outra, é o cemitério como um todo mundo acendendo vela. Isso é uma coisa até legal de falar também da vela. Será que a vela ela é prejudicial? Você pode acender vela para o teu ente querido? Isso pode ser feito ou isso prejudica o teu ente querido? Na verdade, a vela é um objeto que você vai colocar, você vai impregnar esse objeto com a tua energia naquele momento, e se você tiver com a energia contaminada pela egrégora, você vai acender uma vela, focalizando, né, energeticamente nela ali, falando de uma forma grosseira, você vai acabar direcionando toda a sua energia naquele instante em forma de pensamento para a vela.
Então, e essa vela se conecta, claro, com o teu ente querido, mas ela também fica ali contribuindo para a egrégora do cemitério. Aí eu digo para vocês, quantas pessoas acendem a vela? Então, quantas pessoas estão realmente equilibradas, estão senhoras de si, compreendendo que chegou o momento da pessoa e que ela está do outro lado, que você está acendendo a vela só para passar uma energia positiva? A maioria não é assim, tá? Então percebam, mesmo que você esteja equilibrado, essa vela que você está acendendo ali pode estar contaminada pela egrégora. Não é fácil, não. Para quem tem parapsiquismo consciente, ou então para quem tem uma mediunidade um pouquinho mais controlada ou avançada, você vai ver que muitas vezes você chega num ambiente desse, tranquilo, sereno, energia boa, a aura tá boa, e você vai se contaminando um pouquinho, mais um pouquinho ali, vê uma situação que você fica com pena, que você fica triste, quando você vê tua aura tá mudando e você não tá mais aquele Rafael Pacheco que saiu de casa. Tá? Então, se você vai acender vela ou não, não é a vela em si que vai dizer se a energia que você vai conduzir ao teu ente querido é certa ou errada. A vela é só um objeto. O que vai determinar o tipo de energia que você conduz ao teu ente querido é o teu pensamento, é a tua reforma íntima, aquilo que mora no teu chakra cardíaco, no anahata. Mas percebam, o anahata é um chakra que se desequilibra muito facilmente. Se você não tiver numa certa associação do anahata com Vishuddha, com Agnya e com o coronário, o Sahasrara, você pode chegar num local desse contaminado, você pode estar naquele momento com energia maravilhosa, com um sentimento de amor esplendoroso, mas quando você entra no cemitério, quando você vai ali homenagear o seu ente querido, você é contaminado por tudo aquilo ao teu redor, por aquela tristeza avassaladora, isso atinge o teu anahata, aí você tem choro compulsivo, você passa mal, você desmaia, tua pressão cai, aí cada um sabe de si e normalmente tem algum tipo de distúrbio muito característico, né? Mas mesmo que você não passe mal, se você não estiver completamente equilibrado e se você não tiver força suficiente para se proteger energeticamente, eu já vi situações complicadíssimas, das energias em volta invadirem a tua aura e você ter que sair do ambiente para não ser contaminado. Para quem sente, para quem tem a percepção. Então não estou falando que você não possa ir ao cemitério acender a vela, tá? Você pode ir, mas perceba, aquele cemitério que você está, como é que está a energia dali? Você consegue perceber qual tipo de energia? Ou você pode acender a vela em casa para ele, ou então ir no cemitério no dia seguinte, ou uma semana depois, que a energia já se dissipou um pouco, tá bom? Então o ato de acender a vela em si, ele também pode ser prejudicial ao seu ente querido que já partiu. Porque não pensem que a maioria das pessoas que acendem as velas, elas estão ali completamente serenas. Muitas delas estão repletas de mágoa, de revolta, de descontrole. Às vezes você olha para a pessoa, ela está tranquila ali, serena, entre aspas, fisicamente, mas o emocional dela está completamente abalado. E isso, se juntando a outra, uma multidão, isso contamina o ambiente. Não que a sua vela seja afetada 100%. Se você tiver uma força espiritual, às vezes, muito grande, se chegar um mestre ali ascensionado, ele vai botar a vela ali, vai iluminar o cemitério todo. Mas não é o nosso caso, né? Vamos ser sinceros. Então, o ato de acender a vela em si não é o problema, mas de se contaminar no momento que você coloca a vela, se contaminar energeticamente com fluidos vitais de natureza inferior e você, naquele momento ali da vela, passar uma mensagem para o teu ente querido que talvez não fosse a que você quisesse, tá bom? Claro que em contrapartida, voltando, se a pessoa acender a vela com amor incondicional, com uma gratidão muito forte, focada, com uma luminosidade, realmente não precisa ser um avatar também, que nem eu falei, não, mas se você estiver ali com a mente muito focada, determinada, não deixando se contaminar, essa energia que será passada para a vela e consequentemente ao ente querido, eu não estou falando que a vela vai passar para o ente querido não, tá? Eu estou falando que a vela é uma espécie de objeto, até amuleto, ou quem sabe até um placebo nesse sentido, para o seu pensamento passar com mais força para o teu ente querido. Mas a vela também recebe os fluidos, ela também fica impregnada da energia. Então, o que eu quero falar para vocês é, se você não tiver força suficiente para combater energeticamente tudo que está em volta, o mundo invisível pode te engolir. Então, pensem com muita calma se vale a pena ir em cemitério no dia dos finados. Porque muitas vezes as pessoas saem de casa
extremamente equilibradas, com a mente serena, com o propósito de homenagear aquele amigo, aquele ente querido que tão foi importante na tua vida, acendendo uma vela, mas quando chega no cemitério, o ambiente invisível, ele está tão contaminado que você percebe às vezes que você já não é mais a mesma pessoa que saiu de casa. Beleza? Acho que eu consegui falar de tudo que eu queria. Eu não estou falando que você deve ou não deve ir ao cemitério, principalmente no dia dos finados. Você faz o que você achar melhor, o que teu coração mandar, mas é importante que você saiba que muitas vezes, no dia dos finados especificamente, o cemitério está com uma egrégora pesada. Então, se você quer prestar homenagem ao seu ente querido, indo no cemitério no dia dos finados, eu aconselho bastante que você faça oração, que você faça prece, que você esteja extremamente serena, com uma vibração muito boa, muito poderosa naquele dia. E não só uma vibração poderosa no sentido de amor, mas de convicção também que nada vai abalar a tua mensagem. Se aquilo te faz bem para ir lá, vá, tá? Mas foque naquilo. Não vá simplesmente achando que está tudo uma maravilha. Você tem que perceber com exatidão o que está acontecendo e que energia está ali naquele ambiente. Então tente manter o seu pensamento o mais sereno possível para que você faça esse tipo de homenagem. E é por isso que normalmente eu sempre aconselho que a pessoa faça esse tipo de homenagem na própria casa, no lar, direcionando sua energia da melhor forma possível, sem nenhum tipo de intrusão. Você está na tua casa, você direciona aquela energia que é sua, tal como ela é. E aí você envolve o espírito querido em vibrações de amor e carinho, sempre com lembranças felizes, evocando os momentos mais importantes da vida de vocês. Os momentos felizes que vocês passaram juntos, mostrando que esses entes queridos foram e continuam sendo de grande importância em nossa caminhada espiritual. Então esteja onde você estiver, saiba que uma prece sincera e profunda, direcionada ao nosso ente querido, certamente chegará a ele como um verdadeiro manjar divino, um manjar que impulsionará cada vez mais esse ente querido nas sendas da luminosidade engrandecedora, nas sendas do bem e da verdade. Quando a gente irradia boas energias, quando a gente vibra de forma positiva, quando a gente emite boas vibrações para os que partiram e contribuíram para a felicidade da nossa vida, eles se encontram em paz, eles percebem essa felicidade também. A paz e a felicidade penetram no coração deles. E essa conexão positiva, ela consola, ela anima, ela impulsiona, ela deixa o nosso ente querido muito melhor do que antes. Até para quem sabe um futuro encontro entre a gente e eles. Não só numa próxima vida, nem no plano espiritual, mas num momento muito característico, que acontece com a gente todo dia, que é o momento do sono, pela projeção astral, mesmo que seja inconsciente, em forma de sonho lúcido, que você não tenha certeza se aquilo aconteceu ou não, mas por mais que você não tenha lucidez e consciência, quando você tem um contato desse, você traz aquela emoção, você traz aquela energia, você sabe que você vivenciou aquilo do outro lado. Então, até para que vocês consigam se comunicar com a ajuda dos mentores espirituais, dos mestres, dos amparadores, dos protetores, dos guias, eles têm muitos e muitos nomes, é imprescindível que você se tranquilize, que você esteja sereno, que você leve esse dia dos finados não só como um momento de ir no cemitério, deixar a tua homenagem, porque o cemitério é apenas um local, é apenas terra, é apenas objeto. O que vale é o teu sentimento e o teu coração. Então, quando você transmite uma prece, quando você faz uma prece direcionada ao teu ente querido, em casa ou na presença de familiares num ambiente fechado, recluso, sem choro, sem tristeza, sem nada disso, tenha certeza que o teu ente querido, que o teu amigo, que o teu familiar, ele vai receber isso da melhor forma possível, ele vai se conectar com você e quem sabe, se você tiver méritos, ele também, os mentores vão conseguir proporcionar a ambos um encontro espiritual quando você dorme e sai do seu corpo físico. E repetindo, muitas vezes a maioria das pessoas não vai lembrar porque é difícil, é muito difícil você ter projeção lúcida e consciente. E quando você tem a projeção lúcida encontrando um familiar, aí é que você
que você pode estar tranquilo, sereno, mas você acaba se descontrolando um pouquinho no sentido emotivo e voltando para o corpo chorando. Isso é muito comum, já aconteceu comigo diversas vezes, não com ente querido só, mas com amigos espirituais. Beleza? Então o mais importante aqui não é ir ao cemitério, por mais que eu também respeite e acredito que seja importante para muitas pessoas que necessitam ir naquele momento no Dia dos Finados. Se você quer ir, se teu coração te chama, vai. Mas saiba que em casa você se conecta pelo sentimento e pelo pensamento com seu amigo que partiu também, com a sua amiga, com seu ente querido em geral. Tá? E muitas pessoas me perguntam acerca do choro. Será que eu posso chorar? O choro vai fazer mal para ele? O choro é uma coisa muito nociva? Então, é uma linha muito tênue. É claro que você pode chorar. Todo mundo vai acabar chorando de uma forma mais substancial ou menos, ou então uma lágrima ou uma tristeza passageira no momento da morte carnal de algum ente querido. Então você pode chorar, isso é completamente comum. O que você não pode é se entregar à tristeza e aquele choro, que pode ser um choro de saudade, de uma boa lembrança, se torne um choro compulsivo de indignação, de tristeza, de uma saudade que não aceita o momento da partida, que nem é mais saudade, é um apego desenfreado. Então, se você acredita no plano espiritual, se você acredita em Deus, se você acredita que a vida é imortal, não tem por que você ficar se arrastando na vida porque alguém importante partiu. Essa pessoa está viva do outro lado. No momento correto, no momento adequado, todo mundo se encontra novamente, tá bom? Então, se você tiver vontade de chorar, pode chorar, mas perceba que o choro desequilibrado, ele pode atrapalhar um pouquinho o progresso do teu amigo, do teu familiar, e o teu também. Então, na medida do possível, se você chorar, que seja aquele choro de boas lembranças, de saudade e relembrando os melhores momentos que vocês passaram juntos, que fica na memória, que fica nas lembranças e posteriormente todo mundo se encontra novamente. Eu acho que é isso, pessoal. Já falei tudo que eu tinha para falar. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma na tua caminhada, na tua jornada espiritual. Se tiver alguma mensagem para passar, alguma dúvida, alguma questão, pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Como sempre eu digo, meu muito obrigado e namastê!